Salve galera, beleza? Aqui é o Jorge Passos e a gente vai fazer mais um vídeo sobre Asas da Vizinhança. Vídeo esse que será um passeio, né? Como vocês estão vendo, um dia bonito, um dia de sol, um dia agradável, não tá tão quente. Tem alguns passarinhos que já estão cantando por aqui. Não sei se o microfone vai conseguir captar, mas o objetivo desse vídeo é continuar a série que está apresentando esse jogo, que será lançado em breve pelo Lampião, o jogo da minha autoria. E esse vídeo vai ser um bocadinho diferente, né? Não tem aquele roteiro, né? Não tem aquela estrutura dos vídeos anteriores, até porque eu falei, né, sobretudo no primeiro e no segundo vídeo, que o processo tem muito a ver com as andanças. E a gente vai caminhar um pouco aqui enquanto está conversando sobre o que a gente vai falar hoje, que vai ser o ato de jogar. A gente vai falar um pouquinho sobre as mecânicas, a gente vai falar um pouquinho sobre o que seria supostamente o sistema de jogo, e vai ser uma forma bem mais leve, até como um feedback do último vídeo, né? O último vídeo foi mais quadradão, assim, mais teórico, tinha ali as referências, tanto do Gadamer quanto em torno das funções de linguagem. E a galera falou muito, né? Conversou muito comigo sobre, poxa, como é que é o jogo? Porque eu termino o vídeo falando um pouquinho, né, das características das aves do bairro. Então vou apresentar um pouco mais o jogo por meio aqui dessa andança. Boa tarde. Boa tarde. Então, Asas da Vizinhança, ele tem dois papéis, né? Um papel que seria de um narrador, e aí esse narrador, por assim dizer, ele vai ter uma visão de cronista, justamente por isso que tem aquela referência, né, das crônicas, que eu até citei o Luiz Edmundo, e ele vai elencar dramas humanos que vivem que existem, né, em um bairro, sendo que esse bairro é um microcosmo, é um bairro como esse aqui, ó, tá? Que vocês estão vendo, né? E inclusive o objetivo desse vídeo por aqui é para apresentar um pouquinho das minhas referências, né? Então, esse narrador, por assim dizer, ele tem uma listagem, né, que ele pode escolher ou sortear de diferentes dramas. Ele pode criar novos dramas, sendo que esses dramas humanos seriam supostamente os problemas, são questões bem humanas, como um menino que está brincando na praça e o joelho dele ralou, uma jovem que está na sua varanda, a varanda da sua casa, chorando por algum problema que ela tem. Um rapaz que se atrasou na entrevista de emprego e ele está bastante nervoso por isso. Falando em atraso, pode ser uma pessoa que está atrasada para ir no primeiro dia de aula. Podem ser as coisas assim, bem, como eu posso dizer, odiernas. Não é um jogo heróico. E a forma qual esse narrador vai apresentar os dramas é como do narrador daquele desenho A Rua dos Pombos, que está inclusive no texto lá do Lampião que eu apresentei no início do projeto Asas da Vizinhança. Então é aquela estrutura, né? Enquanto um jovem chora com o joelho ralado, uma mãe está preocupada porque seu filho ficou de recuperação. Esse é o tipo de introdução de uma partida de Asas, né?
da vizinhança, e todas as vezes que eu já conduzi o jogo, é super leve, é realmente uma forma de você estar introduzindo esses dramas que são só um estopim inicial, tá? É só um pequeno gatilho para fazer a ficção fluir, porque esses dramas, eles podem ser resolvidos e outros vão entrar na partida sem problema nenhum. Os demais jogadores, que pode ser de um até mais, vão escolher as aves do bairro, que são passarinhos e não apenas passarinhos, né? Porque eu tive uma assessoria. Acho que vocês vão ouvir agora o carro do sacolão. Vocês acabaram de ouvir, a gente teve aqui a participação do carro do sacolão. Continuando. Então, os demais jogadores, eles vão jogar com as aves do bairro, e essas aves do bairro são caracterizadas por dois elementos: as miudezas e as desimportâncias. E cada jogador vai poder visitar uma cena a qual se desenrola um dos dramas, que no início vários dramas vão se desenvolver paralelamente. Inclusive é uma das ações, uma das preocupações do narrador, sempre dinamizar esses dramas, ou seja, não deixar eles parados. Mesmo que todas as aves visitem o drama do garoto que está com o joelho ralado, o drama ali da mãe que está preocupado com a recuperação do filho, por exemplo, continua. E a cada rodada, né, esse narrador, ele vai avançar com a história de cada um drama. Ou seja, os jogadores vão saber o que está acontecendo em cada um drama. Não há problema nenhum para isso, que isso ocorra. Na verdade, a gente vai ter uma estrutura bem tranquila de rodadas, que todo mundo vai ter uma ação, e no final dessa ação, da ação de todos os jogadores, o narrador vai dinamizar todos os dramas que estão em jogo. O objetivo do jogo não é aplacar os dramas, mas fazer com que, no meio dos dramas humanos que um bairro tenha, haja poesia, haja lirismo, haja uma leitura poética sobre os problemas humanos. E aí que entram os passarinhos. As aves do bairro, elas não são tipo os heróis que vão resolver todos os problemas, mas vão mitigar a crueza da existência humana por meio da sua ação poética. E é aí que entram os substantivos e os verbos das desimportâncias e das miudezas, que cada um deles vai ter um determinado sentido. Enquanto os verbos vão ter uma questão assim, um elemento assim mais criativo para as cenas, sempre pensando neles polissemicamente, como eu coloquei, por exemplo, no vídeo anterior, que eu falei que, por exemplo, trazer pode ser trazer a felicidade. Os substantivos, eles já têm uma outra função. Os substantivos, eles podem adicionar um determinado elemento ali. E cada ave, a gente tem uma listagem ali de aproximadamente uma dezena de aves, que vão desde o pombo, passando pelo canário, até chegar a coruja, urubu, várias aves. Eu coloquei distintos verbos, distintas importâncias e distintas miudezas. É interessante que esse vocabulário, desimportâncias e miudezas, é um vocabulário que dialoga com o Manuel de Barros, que está inclusive nas referências, né, do jogo, está no link que eu vou deixar aqui embaixo, que é do texto lá do Lampião. Então a gente tem desimportâncias e miudezas como possibilidades de você fazer determinadas
manobras ficcionais, sempre de forma poética, ou seja, brincando com o significado das palavras, brincando com a própria palavra, brincando com o contexto. E se você quiser fazer uma ação mais direta, mais objetiva, se você desejar ter uma intervenção direta na realidade, você também pode fazê-lo. Contudo, se você o fizer, você vai ter um esforço maior pelo seu personagem. O que isso quer dizer? É possível efetuar uma ação livre, mas isso vai despender mais recursos dos jogadores. A recompensa maior para os jogadores, no sentido de você ter uma melhor economia de recursos, é utilizar os gatilhos líricos que o jogo dá, que é trabalhar de forma polissêmica com as suas miudezas e desimportâncias, muitas vezes se alimentando dos recursos que os demais gastaram. E a gente vai falar um pouquinho disso um pouco mais à frente. Vou dar um corte aqui e vou retomar mais à frente, porque aqui o trânsito é um pouquinho mais puxado. Então, continuando agora um pouco mais tranquilo, tocando para frente a nossa pequena conversa. Então, a gente estava conversando sobre o funcionamento, né, as possibilidades de ação que cada jogador vai ter ao lidar com os dramas e interpretar os passarinhos. Como eu havia dito, existem alguns recursos e esses recursos são finitos. E um dos principais conceitos do Asas da Vizinhança foi trabalhar com a finitude. Uma vez que eu estou tendo aquela abordagem fenomenológica da ideia que o jogo, na verdade, os processos humanos compreensíveis, de acordo com Gadamer, eles são finitos. E a finitude e a própria degenerescência, né, que isso daí vem lá da tradição, de você existe porque é um ser para a morte, né? Então você está se desfazendo com o tempo. Isso não apenas faz com que você tenha aquela visão super simplista de vamos então aproveitar o momento, mas não é apenas a questão do aproveitar o momento, mas é significar o momento. E eu queria colocar isso no jogo, fazendo com que a própria finitude das protagonistas, no caso as aves do bairro, delimitasse a experiência de jogo. Isso foi um negócio muito maluco, cara. Quando eu tive de pensar um cadinho nisso, porque se a gente olhar para a tradição dos jogos, quem é que praticamente delimita o término de uma partida dos jogos narrativos, de RPG e tal, quase sempre é uma atitude quase que autocrática de uma figura que é o narrador ou o mestre de jogo, porque as coisas acabam, né? Você tem um problema a ser aplacado, atingiu um determinado objetivo, a aventura, a sessão, a partida acaba. E eu queria repensar um pouco nisso, colocando o conceito de finitude como um dos pontos para a gente pensar. Mas a finitude de quê? Finitude dos problemas do bairro? Finitude dos passarinhos, eles vão morrer? Não é isso. A ideia é a finitude da agência naquela partida. E essa finitude, ela vai ter um sabor agridoce, porque a partida vai acabar com os dramas ainda na mesa. Já que eu queria eu queria pensar em um jogo que houvesse problemas humanos, mas que os passarinhos não fossem super-heróis de resolver todos os problemas, mas sim dar mais vida, dar mais cor. Cara, eu quis passar exatamente aqui. Esse lugar onde eu tô agora é um lugar muito importante. Hoje ele é uma academiazinha aqui, ó, tipo uma academia da terceira idade e tal.
E não apenas da terceira idade, é para qualquer um que vem aqui se exercitar. Mas na minha adolescência, nesse lugar aqui, tinham umas mesas e tal. E aqui foi o lugar onde eu jogava muito RPG na minha adolescência. É uma coisa muito bacana de estar voltando aqui, de estar revisitando esse espaço, porque é um espaço que, poxa, eu joguei muito RPG e eu vou ali a outro ponto na frente, vocês vão ver onde é, que as tardes de final de semana era ali. E eu acho que isso tem muito a ver com Asas e de eu estar revisitando esse espaço. Como vocês estão vendo, todos os vídeos que eu estou fazendo não são vídeos puramente técnicos, né? Tem sangue, tem sentimento, tem um sentido de eu estar fazendo esses vídeos. E até eu falei, né, no caso do meu pai, acho que foi no segundo vídeo dessa série, que sem o meu pai esse vídeo não existiria. E eu queria gravar esse vídeo fazendo essa tour aqui pelo bairro, aqui pelos lugares, justamente para revisitar alguns espaços públicos que são praças. E você vai ver aqui que tem outra aqui logo à frente, e aí vocês vão conseguir ver as mesinhas e tal, os bancos onde eu jogava com a galera, porque são essas praças e o espaço público que eu tô revisitando no Asas, ó. Aqui, ó, isso aqui é uma outra pracinha, tem uns bancos aqui atrás, ó. Tá quente pra caramba agora, mais ou menos meio-dia e tal, mas no final de semana isso aqui fica cheio, esse lugar aqui fica cheião. Tem uma galera que fica soltando pipa ali em cima e tal, e queria passar por aqui pra falar isso, que revisitar esse espaço tem uma relação com a minha própria memória, que esses passarinhos, vocês não estão ouvindo, mas continuam cantando aqui, que estão em cima dessas árvores, eles estão uma mangueira e tal, acompanham a minha memória sobre o que é jogar RPG, porque os passarinhos sempre estão cantando. Eu escuto passarinhos até hoje ao jogar RPG, porque a transição ali, infância, adolescência e tal, primeiro que foi sempre num espaço público, e aí talvez isso rompa um pouco com a tradição de muitas pessoas verem como só um passatempo de quem é nerd, quem tá dentro de casa e tal, etc. Um espaço de rua. Então, saca? A galera que brincava, jogava bola, a gente jogava bola do lado e jogava RPG depois, então não tinha essa coisa de ser nerd ou de não ser nerd e tal. E tem muito... O som do RPG pra mim tem muito a ver com o passarinho, porque a gente jogava tipo final de tarde, início de noite, então muitos passarinhos cantando e tal. E é muito emotivo tá fazendo o Asas, tá publicando o Asas e retornar a esse lugar. É bem bacana mesmo. Bem, saindo aqui um pouquinho do momento emoção e voltando pro vídeo, eu havia falado, né, que tem os recursos do jogo. E que recursos são esses? Como eu estava falando do conceito de finitude, das coisas irem acabando e colocar esse peso na mão do jogador, e quando os recursos de um jogador acabam, o jogo acaba. Isso é interessante, a partida acaba, mas os problemas persistem. Mas durante aquele espaço que os passarinhos voaram e cantaram, a vida se tornou mais singela, feliz e terna para os habitantes do bairro. Esse o tchan do Asas da vizinhança. Eu queria pensar em qual seria um recurso. E aí, poxa, de novo vem o Manuel de Barros, né, falar aqui no meu ouvidinho, e ele lembrou de uma coisa muito importante, cara. Se os protagonistas são aves do bairro, são passarinhos, nenhum recurso pode ser mais interessante do que migalhas. E quando veio o conceito de migalhas, eu fiquei pensando em migalhas. Eu queria fazer mais um questionamento à tradição dos jogos narrativos, não apenas com o término de uma partida sendo claramente na mão dos jogadores, e quando eu falo em claramente, vocês vão observar ou tá lendo o manual e ao jogarem o Asas,
que o jogador, se ele quiser, ele pode acabar com a partida na primeira ou segunda rodada, porque ele pode esgotar todos os seus recursos e botar mais ou menos recursos é algo que não vai dar muito mais sucesso a ele. Ele realmente vai... os jogadores vão prolongar a partida o quanto eles desejarem. Isso é uma coisa bastante complicada de se pensar, porque a gente está apostando muito no acordo social. Eu aposto nas pessoas que estão ali partilhando um jogo que não é meu, mas a partir do momento que ele se executa, ele é nosso. Eu tô ali, mas eu não tô também, mas a mensagem está. Então eu quero realmente entregar isso na mão do jogador. Se o jogador ele tá com o protagonista, ele tá com o protagonista até o fim. Ele tá com o protagonista, inclusive, para ter o poder de encerrar uma partida. Isso é uma coisa que eu queria colocar nas patas e nas penas e nos bicos das aves, e talvez pelas aves serem uma espécie de arautos da poesia, eu não conseguiria pensar nisso na mão de humanos. Os humanos, talvez eles não teriam esse poder, mas as aves sim. As aves do bairro sim. Sobretudo porque as aves do bairro se alimentam de migalhas. E elas são formadas por migalhas. Elas são formadas pelas migalhas que elas usam, né, para se nutrir e para agir. E o que são essas migalhas? As migalhas são a materialidade do que seria personagem no jogo enquanto fenômeno. Se a gente pensar de forma material nas tradições de jogos narrativos, o que vai à mesa e que de certa forma representa o personagem, mas não apenas representa, então não rompe a fronteira entre signo e símbolo, tem um outro significado e não apenas representa o personagem, é a ficha de personagem. A ficha de personagem, ela representa um personagem, mas ela tem um sentido dentro do fenômeno lúdico que é jogar um RPG. E dentro dessa grande investigação aí doida, que é o Asas, que também, se vocês, já que eu tô segredando, o Asas, ele, pra mim, hoje, é um dos exercícios de estudo sobre jogos, por meio de jogos, que eu mais me envolvi até o presente momento. Na verdade, ele, o Shanahan e algumas coisas de outros jogos que talvez eu faça outros vídeos, eu não sei. Mas a ideia é, quando todos os jogos que eu escrevo, isso desde o The Loyal, eu tá até no primeiro vídeo, eu não apenas faço um jogo, mas eu penso em criar um jogo que eu consiga pensar sobre jogos quando eu tô pensando nele, quando eu tô desenvolvendo ele e depois quando eu tô jogando ele. Quando eu tento pensar em um jogo novo ou revisitar um jogo tradicional, eu sempre também estou pensando em jogos e pensando não apenas no jogo enquanto um manual, mas o jogo enquanto fenômeno, e não apenas como um fenômeno que tem os jogadores como passivos, mas também construtores de significado para aquela cadeia, aquela rede de símbolos que está dispersa na linguagem lúdica, que o meu recorte é de jogos narrativos. Vamos nessa. Então a gente tem migalhas. E migalhas tem a ver com a ficha de personagem. O que é a ficha de personagem Asas da Vizinhança? Uma pequena folha de papel. Nessa folha de papel, os jogadores vão colocar as suas características físicas de comportamento da sua ave, mas ali ele não vai grafar os elementos que engatilham ações. Ele não vai grafar as desimportâncias e as miudezas. Isso tem de estar apenas na mente do jogador. Ele não vai consultar
o que seria a ficha de personagem dele para solucionar um problema. A questão não é essa. A ficha de personagem, ela claramente ela não tem durante o jogo nenhum elemento de representação da personagem. Ele tá no início para o jogador materialmente grafar ele ali, o seu personagem, mas o sentido da ficha de personagem do Asas é ser integralmente um elemento de jogo. E quando eu falo em integralmente elemento de jogo, ela vai ser consumida a cada ação, a cada movimento. Ela vai ser literalmente rasgada pelo personagem, não pelo narrador. Ela vai ser dividida, ela vai ser alterada e ela vai se tornar migalha. E essas pequenas bolinhas de papel que vão ser feitas, as migalhas, elas vão alimentar as outras aves em jogo. O que eu quero colocar ali é uma fricção entre o jogador e aquilo que ele acabou de escrever e que pelas mãos dele está sendo descaracterizado, está sendo rasgado e está se transformando em ficção. Cada ação dele está ressignificando algo que é material para uma atmosfera que é uma atmosfera completamente lúdica. E isso vai estar na mão dele. Se ele quiser rasgar a folha dele de uma vez só e dividir ela ao meio ou em uma parte maior e depois esgotar em mais uma rasgada, que o faça. Não há uma regra para estabelecer qual é o tamanho da tira de papel que vai ser cortada. Isso eu quero colocar na mão do jogador e isso vai indicar a brevidade ou não do conto ali, da crônica, né? Que cada partida é uma crônica de um bairro. Que esse bairro é de um microcosmos de fantasia. Então até na hora que eu tento explicar um pouquinho do Asas, eu coloco Asas como um jogo de microfantasia urbana de bairro, alguma coisinha assim. No sentido que os passarinhos estão ali e eles estão agindo sobre a realidade. Isso é fantástico do jeito que eles o fazem. Mas não pense em bolas de fogo e poderes. Até porque o nível, né? Eu tô chamando a realidade. É um nível bem mais baixo, bem mais tranquilo. Bem... tipo esses bairros aqui que eu tô andando, sabe? Por aqui. Então... e... existe uma economia de migalhas. Cada tipo de ação que você vai ter vai fazer com que haja mais ou menos migalhas em mesa. Lembra que eu falei que você podia fazer uma ação livre, uma ação material, tipo passarinho, ele para proteger o menino, o que está sendo atacado por bullying na escola, ele pode ir lá e dar uma bicada na cabeça do agressor. Isso custa mais, vai gerar mais migalhas, você vai ter que rasgar mais vezes a tua ficha. Quanto mais poético você for, quanto mais você brincar com as palavras e causar efeitos por meio das figuras de linguagem e de artifícios poéticos, menos você vai gastar os seus recursos. Ou seja, eu estou recompensando a criação, um texto lírico. A gente está ali apontando para aquele problema do vídeo anterior. Beleza, eu quero chegar na função poética. Como a gente coloca esses elementos de jogo para tentar chegar na função poética. Pô, beleza. Até agora tá bem tranquilo, tá dando para entender. Mas eu havia falado também que dava para se alimentar de outras migalhas. Pois há recursos, né, para você ter uma sobrevida em jogo.
E esses recursos, eles se dão quando você faz determinadas ações e por meio dessas ações você consegue se alimentar das migalhas de outra ave na cena. Então, por exemplo, consegui. Tem um bem-te-vi e um sabiá na cena. E o bem-te-vi acabou de gerar duas migalhas. O sabiá pode fazer uma determinada ação utilizando um determinado dispositivo das regras de jogo para comer aquela migalha, não gastar as suas. E com isso ele vai ter uma migalha adicional para ele ter uma sobrevida. A gente tem, de uma forma bem simples, 3 tipos de ação no jogo, que é usar uma miudeza, usar uma desimportância ou fazer uma ação livre. Cada uma delas vai fazer com que haja uma interface diferente, um engajamento diferente com essa economia de migalhas. E o narrador, no caso, esse cronista que está dando esse panorama geral, ele é bem um narrador como da Rua dos Pombos. Ele vai usar as migalhas que estão na mesa para adensar os dramas, ou seja, colocar coisas para serem mais complicadas de serem resolvidas e tal, ou para chamar novos dramas. Daquela listagem que estava no início, você pode ter mais ainda nas partidas. Ou seja, as migalhas, elas saem 2 jogadores, elas simbolizam a ficção saindo 2 jogadores, e é o narrador que, para criar mais questões e mais problemas, vai se alimentar da ação dos jogadores. Então eu queria dar uma subvertida no fluxo narrativo, fazendo com que o narrador ele se posicione dados os recursos que voluntariamente os jogadores estão colocando na mesa. Então tem um subtexto aí, tem um subjogo que é um pouco ousado, que é: então, narrador, o jogo vai acabar agora porque eu quero. Você tem que fechar isso de forma coerente. Então, narrador, você tem só esses recursos aqui para agir, porque na verdade eu não estou apenas mensurando, eu e os meus colegas, a gente não está apenas mensurando a nossa ação, mas a gente também está sabendo administrar o quanto de problema pode estar na mesa. Matematicamente, não dá para você aplacar todos os dramas, mas você tem como gerenciar o ritmo que eles entram na partida. E os jogadores são comunicados no início da partida que não é para resolver tudo, porque não tem como resolver tudo. É mais importante estar vivendo o fenômeno, e um fenômeno que ele é efêmero. E é isso. Bem, a gente vai chegar ali em outra pracinha, mas o vídeo terminou antes, e isso é bom, porque naquela outra pracinha ali à frente não tem umas memórias muito boas. E a gente contorna, mas é isso. Talvez esse seja o último vídeo, não sei. Depende do retorno de vocês, pessoas lindas, maravilhosas, incríveis, que não estão tomando o sol de meio-dia no Rio de Janeiro. Vocês são fantásticas. Mas é isso. Tá sendo bem positivo esse processo assim, bem aberto do Asas, porque eu tô conseguindo me expressar de um jeito que eu acho que vai ser o meu norte daqui pra frente, não apenas dentro dos vídeos, mas em textos, em jogos, e isso tá sendo muito bom. Bem, breve esse jogo deve estar aí com vocês. Espero que vocês curtam muito o Asas. Como vocês estão vendo, ele foi feito com muito carinho, dedicação, com muito sangue, no sentido de ser uma história pessoal. Tem muita coisa de mim aí sangrando e tal no jogo. Tem muita poesia, muito lirismo, e tem uma mensagem, né,
em torno da cultura lúdica e em torno do meu bairro e do seu bairro e do bairro de todo mundo. É importante ter olhos atentos e ouvidos também aos dramas de todos. Vocês gostam de pastel com caldo de cana? Aqui, ó. Aqui tem. E esses dramas, né, não são normalmente vistos pelos outros, talvez só pelos passarinhos. Os passarinhos sabem das coisas. Por isso que é bom ficar atento a eles. Bem, galera, até mais. A gente se vê por aí.